Pedro, olhando ali para o setor logístico como um todo, como você tem avaliado o momento atual, para os fundos imobiliários que investem nesses ativos em específico? Claro, olhando o país como um todo, principais regiões que vocês, que chamam a atenção de vocês, né, o que que você tem visto aí para o setor? Tem um descolamento, né, do que você vê hoje no mercado, na tela, né, no mercado financeiro, que a gente falou dessa união dos mercados, né, do fundo imobiliário com a economia real. Da economia real. Na economia real, no segmento logístico, principalmente, ela tem sido não só resiliente, como tem mostrado expansão, Sim. né. Então a gente vê números aí muito positivos, de absorção líquida positiva, de ganho de preço, né. Esse era um entrave do setor, porque como os preços não vinham corrigindo acima da inflação, e os custos de reposição, de terreno, de obra, subiram muito aí desde a pandemia, tinha-se uma dificuldade aí de, realizar projetos, de viabilizar. Então os desenvolvedores, os grandes fundos, não querendo ali desenvolver projetos greenfield, basicamente porque a conta não fechava. Uhum. Você tinha ali o preço médio, estagnado em 25, né, e de repente a gente começa a ver hoje, principalmente last mile, preços aí sendo fechados grandes contratos a 30 alto, né. Então isso mostra aí que o segmento está aquecido, né, que tem sido puxado, muitas vezes aí pelo e-commerce, pelos varejistas, mas não só isso, outras operações também têm puxado, essa demanda, né. A gente vê hoje até um gargalo aí, uma falta de as empresas reclamando de falta de mão de obra especializada, de realmente falta de galpões, né. Uhum. Tem sido até um problema, e por outro lado, a produção demora um pouco, né. Então, por mais que seja uma obra relativamente curta de galpão, você tem um desafio de aprovação muitas vezes, né, são terrenos aí, que têm aí desafios de aprovação pela localização, por estarem muitas vezes inseridos próximos aí a áreas ambientais, córregos, etcétera. Então acho que, o mercado, tem mostrado dados muito positivos, e isso não se refletiu ainda no preço da cota, né. A Sim. gente deve ver em breve. Não, com certeza. Barone, o que o Pedro nos trouxe aqui foi que, basicamente, o que a gente viu, principalmente pós-pandemia, foi um aumento significativo do custo de construção de galpões logísticos, então, INCC correndo solto, né, ao passo em que, durante um bom período, o preço dos aluguéis acabou, meio estabilizado, mas que era uma situação inviável, né, em função da necessidade de um aumento do aluguel para justificar novos investimentos ali no setor que tem sido cada vez mais demandado, principalmente por empresas de e-commerce ali pensando em last mile. De fato, o que a gente tem visto, né, de lá para cá é um aumento até acima da inflação, né, em muitos É. casos, o que até então era incomum para a indústria de logística, né, o setor logístico, e que, né, tem nos colocado aqui, né, o segmento como um dos destaques de fato do mercado em função desse aspecto. É essa a sua leitura também? O que que você tem visto, né, para o setor? Perfeito. Vocês fizeram colocações pertinentes e muito precisas. Então, vou tentar trazer algumas questões diferentes aqui para a gente adicionar aqui no nosso papo. Acho que o primeiro ponto é que depois da pandemia, a percepção de risco, por exemplo, do shopping center aumentou. As pessoas começaram a colocar na conta de que é possível você ter um lockdown e fechar um shopping. E, por outro lado, a percepção de risco diminuiu muito depois da logística. As pessoas passaram a ter acesso a experiências em que agora elas não abrem mão. Então, em algumas regiões do Brasil, o tempo de espera logístico era muito maior do que é hoje. Da pandemia para cá, esse número, esse ciclo de entrega diminuiu sensivelmente e as pessoas agora não abrem mão mais disso. Então, a percepção de risco dos ativos logísticos diminuiu muito, né? Essa questão que vocês colocaram de custos, de obra, né, é fato, é correto, mas existe um custo que inclusive vários fundos imobiliários não aliás, quase nenhum deles trazem, mas quando a gente vai estudando um pouquinho mais a área, a gente começa a perceber. Por exemplo, né, por que que é tão importante você ter um ativo logístico bem localizado, né? Porque existem custos que nós não estamos vendo aqui na ponta final, como investidores, mas que são custos extremamente relevantes para tomadas de decisões dos operadores logísticos, né? Questão de transporte, né, de pedágio, né, de combustível, né, de mão de obra, questão tributária. Então, hoje você tem um ativo logístico no lugar correto, no lugar adequado, no preço certo, é um ativo extremamente resiliente e assim, de um valor agregado altíssimo, né.
e eu acho que os gestores acabam não conseguindo, talvez, levar isso de uma maneira mais ampla, né, para o mercado como um todo. E são valores implícitos extremamente valiosos que muitas vezes não são vistos, né? Eles estão ali, mas não são vistos. Então, adicionando aqui, só para eu concluir aqui do meu lado, eu acho que os fundos logísticos são vetores de crescimento importantíssimos no mercado, são fundos dos que mais vêm crescendo aí nesse universo de fundos de tijolos. Eu acredito que isso vai crescer ainda mais, porque nós temos hoje grandes players, né, grandes agentes logísticos assim, extremamente relevantes, internacionais, alguns deles de grandes grupos, que na minha visão têm os fundos imobiliários como grandes parceiros, não só de desenvolvimento, mas também do ponto de vista de geração de renda. Então, eu acredito que vai ser um dos setores que mais vai crescer dentro dessa fatia aí, né? Obviamente, o setor de renda urbana, ele cresce também dentro desse contexto, né, de atacarejo, de supermercados, mas mais dentro desse nicho. Agora, os ativos logísticos, eles têm um potencial de crescimento muito maior, justamente porque você ainda tem no Brasil algumas cidades que são desassistidas e que têm um déficit logístico muito grande ainda. Então, o espaço para crescer nesse ambiente é muito promissor. Eu acho que se os gestores continuarem fazendo um bom trabalho, continuarem consolidando seus portfólios, continuarem fazendo essa gestão ativa, conseguindo fazer esse ciclo e até mesmo fazendo ciclos para atender outras demandas. Alguns ativos logísticos eles estão tão dentro da cidade que pode mudar a vocação daquele imóvel, trazendo muito mais valor, né, e tendo negociações imobiliárias extremamente vantajosas para o investidor. Então, eu acho que é um setor que a gente tem que continuar observando com muita atenção, tem muita coisa para acontecer ainda pelos próximos anos. Eu tenho a mesma impressão que o Baroni, Pedro, em relação à mudança de percepção de risco em relação ao setor logístico com a pandemia. Acredito até que a pandemia acelerou, né, essa tendência, né, de consumo online, né, essa mudança de hábito do consumidor que acabou beneficiando, né, o segmento como um todo desde então, né. Acho que outro ponto que contribuiu muito, né, para essa percepção de risco é aquela questão que a gente trouxe aqui no início do bate-papo dos contratos atípicos, né, muitos imóveis ainda são respaldados, né, por meio desses contratos, que trazem uma maior previsibilidade do fluxo de caixa ali futuro do fundo, né, então, reduzindo o risco, né, de variações abruptas ali dos rendimentos, pensando, claro, em contratos longos, né, quando o contrato é curto, aí se tem ali uma incerteza em relação à redução do aluguel. Agora, né, a gente está comentando aqui que o momento é muito positivo para o setor, né, vacância baixa, em média, né, aumento do aluguel, né, e isso favorece os contratos típicos, como a gente trouxe lá atrás, né. Então, se por um lado o atípico ele traz toda essa previsibilidade, né, essa resiliência, por outro lado ele deixa de apropriar aqueles ganhos acima da inflação, acima do reajuste inflacionário, né. Como que vocês balanceiam então, né, essa dinâmica de contratos, tendo em vista os ciclos econômicos, né, que se tem ali para o setor? Boa pergunta. Dado que o portfólio do fundo era quase que todo de contratos atípicos, né, e monoinquilinos, o que a gente vem buscando agora é trazer um pouco desse tipo de ativo aí, multi-inquilino, last mile, condomínio, que você consegue tanto ter uma qualidade ali do ponto de vista de localização de inquilinos, quanto corrigir preço, Uhum. né, que é importante. Então a gente trouxe indiretamente, só para dar alguns exemplos, né, ativos desse tipo, quando a gente fez aquela operação com o BLMG, que tem o AAA, que é um fundo que a gente tem participação, a gente trouxe agora no Helg, a gente anunciou uma operação em outro fundo imobiliário que tem 2 ativos last mile, que é o AURB, Uhum. né, acabou não sendo concretizada aí por questões aí de condições, mas o GGRC11 virou um cotista relevante do fundo, com mais de 30%. Então a gente vem se posicionando para tentar trazer um pouco mais esse tipo de ativo, de inquilino e de contrato para o GGRC. Legal. Se apropriando, né, então desse momento positivo. No caso do Aurb, né, vocês, tiveram uma reversão, né, do valor pago de sinal em cotas do fundo no valor de 7,5 milhões, se eu não me engano. Isso, e aumentamos a posição também. Uhum. Então a gente acabou, no final agora a gente tem mais de 30% do fundo, então a gente está exposto indiretamente, mas eventualmente esse valor pode aumentar. Legal. O Baroni também nos trouxe aqui, né,
uma mensagem importante que acaba se passando desapercebido, que é a questão da eficiência de custo para aquele inquilino, né, que está posicionado nos galpões logísticos, né. E nesse sentido, né, eu tenho muito para mim que o galpão logístico, até mais do que outros imóveis do mercado, é o tipo de imóvel em que o padrão construtivo é determinante, justamente porque esse padrão, né, define muito a eficiência da operação daquele locatário, né. Então imóveis AAA são muito demandados, não por outro motivo, né, em razão desse aumento de eficiência da operação. Uhum. Não que outros perfis de padrão construtivo não tenham valor, obviamente tem, né, mas isso se ajusta também no valor do aluguel, é por aí? Exato, a gente, enfim, dentro do portfólio nosso tem ativos AAA, tem ativos, Uhum, que são um pouco mais antigos, até do segmento logístico, né, que não são, eventualmente, com todas as características que as empresas hoje buscam, mas dependendo da localização, ele serve muito bem. Vou dar o exemplo que o professor Baroni conhece bem, do ativo de Suzano, aqui de Campinas, na verdade, que a Suzano desocupou agora em maio. Então não é um ativo tão novo do ponto de vista aí de pé direito, até a capacidade do piso já é boa, tá? Mas de docas, de acesso, mas ele é muito bem localizado, né? Então desde que a empresa anunciou que iria desocupar e desocupou agora em maio, né? Porque até desocupar em maio estava meio difícil, né? Para agendar visita, tem algumas benfeitorias a serem feitas no ativo, mas a gente acabava não tendo como trabalhar muito bem ele, uhum. né? Então a gente tem sentido uma demanda forte pelo ativo, sendo que não é um ativo AAA, né? Isso mostra que, assim, muitas vezes você tem perfis de clientes para tudo, Sim. né? Tem clientes que não precisam ter muitas docas, cross-docking, pé direito de 12 metros, mas eles querem uma localização específica, né? Depende da operação de cada um. Uhum. Então, eu acho que está tão aquecido o segmento logístico que você acaba conseguindo absorver, né? Conseguindo gerar demanda para ativos AAA, AA, A, B. Então, o segmento está tão aquecido que Tem espaço para todo mundo. tem espaço para todo mundo, exatamente. É claro que os ativos AAA, last mile, com localizações aí, vamos falar assim, super próximas aí, super positivas, né? Acabam tendo um ganho de preço e uma absorção mais rápida. Uhum. Mas tem espaço para todo mundo. Baroni, o Pedro também comentou aqui um aspecto interessante que eu queria puxar a sua percepção, que é o seguinte, né? O mercado tão aquecido, com reajustes do aluguel, dos aluguéis, às vezes até acima da inflação, tem feito, em alguns casos, né, empresas, locatários que acabam estando posicionados estrategicamente nesses ativos, até optar pela compra desse imóvel, Uhum. né, para não ficar suscetível ali a grandes variações do aluguel no mercado. Então, você acha que, uma vez esse ciclo positivo do segmento logístico se perpetuando, a gente pode ver cada vez mais ali, possibilidades de reciclagem de portfólio, né, desses fundos, por meio, né, desse mecanismo dos locatários, então, comprando as unidades ali para ter uma maior previsibilidade no custo da operação? Interessante a pergunta, mas a minha resposta ela vai ser o famoso depende. Depende muito desse tipo de imóvel, né? Então você vê o imóvel Pirituba é um imóvel muito específico, uma localização assim bem específica, quase que irreplicável, ele não tem muito espaço para construir mais, é um ticket menor, é um ativo menor, né? A partir do momento que você está falando de um logístico mais modularizado, com características mais multilocatárias, eu acho que esse tipo de ativo vai continuar tendo essa demanda normal de locação. Agora, ativos mais específicos, em que você tem um uso mais específico, em que você tem uma possibilidade ou baixa ou quase inexistente de modularizá-lo, nestes casos eu acho que sim, pode ter espaço, não só para aquisição do operador logístico, mas para uma mudança de vocação. Por exemplo, esse imóvel que ele acabou de falar aí da Suzano, em Campinas, ele tem uma possibilidade que pode ser fora desse ambiente logístico monousuário. Pode acontecer. Então, não me surpreenderia um imóvel logístico em algum fundo, ou um imóvel industrial em algum fundo imobiliário com um ticket um pouquinho menor, ser adaptado para se transformar
num atacarejo, para se transformar, ou até mesmo para ser incorporado ali, para ter alguns prédios residenciais. Então, esta é a importância de você conhecer o ativo caso a caso, para você saber quais são as possibilidades, as opcionalidades que surgem a partir de determinadas demandas. Afinal de contas, a gestão ativa, ela transcende justamente a emissão de cotas ou não. Ela vai realmente na alocação de portfólio e essas possibilidades que vão surgindo à medida que você vai tendo ciclos, né? Então, por exemplo, por que eu levantei essa bola da renda urbana, né? Ele até levantou a possibilidade da Todimo, né? Ali em Cuiabá. É porque amanhã um imóvel como esse, que está abraçado pela cidade, ele pode se transformar num ativo residencial de alto padrão, médio alto padrão, e o VGV disso vai ser muito superior àquilo que é o valor do imóvel, porque você está fazendo 1 metro quadrado de uma forma diferente. Então é isso que o investidor de fundo imobiliário precisa ter um pouco mais de amplitude na hora de escolher e investir nessa classe de ativos. A questão é que os juros altos, e eu estou entrando aqui num assunto porque é proposital mesmo, os juros altos, ele mascara um pouco essas questões, né? A gente vive num momento em que as cotas estão mais pressionadas, né? Esses yields ficam muito altos justamente porque as cotas caem, então o mercado fica se questionando se a estratégia, se a tese é interessante ou não. Não só falo só de GGRC, eu tô falando do mercado como um todo. Mas esquece que todas essas questões do médio e longo prazo, elas se tornam possíveis, e essa possibilidade ela faz com que o mercado fique extremamente disfuncional em algumas horas, como a gente está vendo agora, e o mercado simplesmente ignorando essas possibilidades que podem surgir. É aquela conscientização do investidor, né, do que o que ele está comprando ali no final do dia é um portfólio de imóveis, né, e todo o benefício desse potencial valorização do imóvel, do terreno inclusive, né, que é o que o Baroni nos trouxe. Exato. Eu acho que quem estiver bem posicionado, né, no mercado depreciado como hoje, e o mercado imobiliário, como a gente vem falando aqui no programa, ele é feito de ciclos. E quando o ciclo, você entra num ciclo positivo, ele é muito rápido. Não dá para você, agora que o ciclo é positivo, eu vou sair comprando imóvel. Você perdeu já o bonde. Você tem que se posicionar antes. Sim. Então é igual o surfista lá na hora de pegar onda. Ele não consegue, se ele está lá para trás, sair correndo e pegar onda. Você tem que estar posicionado ali. E quem estiver bem posicionado, a gente acredita muito nisso, né? No momento que esse ciclo se inverter, as taxas de juros caírem, vai surfar aí um período, a gente acredita aí que muito promissor aí de ganhos relevantes, né? Uhum.